vencer essa partida e achava até que ia ser uns 4-0 para se classificar, mas não deu, fiel. Não deu, e o que importa é que o Corinthians saiu com honra, cabeça erguida. Eu quero saber o que você achou do jogo de hoje. 2-0 Corinthians, Carrilho, ó, voando baixo, jogando muito. Há um bom tempo eu venho falando que o melhor jogador do Corinthians é o Carrilho. Memphis, muito abaixo hoje. Garro também, mas eu quero saber o que você achou, tanto do Memphis e como do Garro. Comente aí, rapaziada, e representa com like. Vencemos, mas não passamos. Dá sua opinião aí, representa com like. De mata-mata, se ele jogar assim, a maioria dos jogos ele disputa o título. O que a gente está dizendo é o seguinte, hoje tinha um jogo que são dois momentos, né? Se o Corinthians se preparou ao longo da temporada para esses jogos, ele fez 4 na Libertadores, 3 abaixo da crítica. Não funcionou. Exatamente. Não funcionou. Então ele se preparou para 4 da Libertadores, 3 foram horrorosos. Porque se não fosse esses jogos, a temporada era boa. Porque aí tem um empate com o Palmeiras, 2 vitórias sobre o Santos e uma derrota para o São Paulo. Dos jogos que importam, assim, que vocês são grandes. Do lado do Yuri Alberto, o Yuri Alberto vai melhorar consideravelmente. O Memphis é um grande jogador. O Garro também melhora e melhora os outros 2. O Carrillo foi uma grande contratação, é mérito dele, foi buscar lá na Arábia Saudita, escondido. O time cresceu em função, minha visão, das suas individualidades. Agora, como estruturá-las para tirar o máximo, além da individualidade, adicionar um traço do coletivo para potencializá-las ainda mais? Isso eu não vejo. Sim. Então, quando você fica só na individualidade, isso tem um limite, muito claro. Tem dia que não vai dar. E hoje é um time que eu vi mais no sufoco, na afobação, do que num jogo muito bem estruturado. Deixa eu acionar o Pascoal também, que daqui a pouquinho a gente vai ter que liberá-lo quando chegar o Ramon e tal, liberar o Pascoal. Mas eu quero ouvir enquanto isso. Queria ouvir o teu pitaco aqui sobre a nossa conversa, mas assim, Pascoal, a gente estava falando aqui sobre reação da torcida. Você estava no estádio, né? Como é que foi a reação do torcedor no final do jogo? Bom, primeiro que o torcedor aplaudiu quando terminou a partida e eu achei muito positivo isso, né? Que o torcedor reconheceu o esforço, né? Eu acho que não reconheceu um bom futebol. Ele reconheceu o esforço do time. O time teve muita força. Aliás, eu acho que não falta. Às vezes o torcedor fala, não, tem que ter garra. Não é isso que falta pro time do Corinthians. O time é esforçado. O time se dedica. A gente vê o time muito dedicado dentro de campo, né? O Carrillo e o Ramírez, eles correm o tempo todo. É um negócio impressionante que esses caras fazem com a camisa do Corinthians. O Memphis ainda está um pouco distante disso. Eu só quero fazer um recorte, se você me permitir, o seus companheiros também, o recorte da Libertadores do Corinthians. O recorte da Libertadores do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. O Corinthians jogou 2 partidas contra o time da Venezuela, o UCV, que, confesso para você, a UCV não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Não joga a A2 do Campeonato Paulista, com todo respeito ao futebol venezuelano. E vai jogar contra o Barcelona. Vendo o jogo hoje, vendo aqui o jogo do Corinthians hoje, contra o Barcelona de Guayaquil, eu tô dando até crédito para a equipe do Barcelona no jogo em casa, porque o Corinthians fez um jogo horroroso. Hoje jogou bem mais ou menos, né? Como diria meu avô Pascoal, bem cozi, não foi um jogo bom. O Corinthians não fez um jogo como o Corinthians. O Corinthians não fez um jogo como na temporada passada, teve aquela arrancada para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians não fez um jogo que arranca suspiro do torcedor. Aliás, o torcedor do Corinthians não teve suspiros ao longo da partida, a não ser em um momento ou outro, né? Porque faltou principalmente qualidade na armação das jogadas, principalmente definição das jogadas, articulação de meio campo. Eu concordo com o Vitor quando ele diz que o Corinthians precisa melhorar o sentido coletivo e que o treinador tem uma participação direta nisso, como disse o Calçade, né? Tem participação direta nisso. O time do Corinthians vai jogar sempre no mesmo tom, sempre da mesma maneira, vai esperar que o Romero entre jogando na arena e consiga fazer o gol, porque ele na arena tem o perfume que a bola gosta, mas não é todo dia que vai ter, não é todo dia que vai acontecer. Eu sei que o torcedor do Corinthians sai decepcionado com a não classificação para a Libertadores da América, mas sai pelo menos otimista dizendo, poxa, se o time jogar assim contra o Palmeiras,
Acho que dá para segurar o time do Palmeiras lá. E esse acho que dá para segurar é que me preocupa. Porque o Corinthians tinha que jogar com o Palmeiras em qualquer situação, olho no olho, jogando na bola para tentar ganhar do Palmeiras. Seja a partida no Allianz ou seja a partida aqui na Neoquímica. O Corinthians tem potencial, tem jogadores para jogar olhando para o Palmeiras da mesma forma, com a mesma proporção. O que eu vi aqui hoje foi um time esforçado, valente, determinado, mas muito mal orientado. Eu sou obrigado a concordar com os companheiros a respeito disso. Faltou para o Corinthians aquilo que o Corinthians tem de melhor, aquela pegada, aquele chegada no... Saber que o Corinthians, o torcedor tem aquele otimismo, sabe que o time vai dar o bote e vai conseguir alguma coisa. A gente não viu isso hoje. Tem muito esforço, muito empenho, mas às vezes falta ou qualidade, ou organização, ou um pouquinho mais de tranquilidade na hora da definição. Tem muita coisa faltando para o time do Corinthians na Libertadores. Só o recorte da Libertadores, porque eu sei que no Campeonato Paulista a coisa pode ser completamente diferente já nessa primeira final do próximo domingo, não é? Mas legal isso aí que você levantou, Pascoal, que eu queria abordar com o pessoal, é isso aí. Onde é que está o problema? Zupa que gosta muito de cozinhar, está o problema nessa receita? Qual é o ingrediente que não está dando certo? Onde é que a coisa está destoando, está desandando esse bolo aí? Porque, assim, vamos lá, o Pascoal fala do recorte da Libertadores. Sim. É verdade, o recorte da Libertadores é muito ruim. No Paulista ele está na decisão, mas vamos lá, jogo contra o Santos, o Corinthians fez muito esforço. Se pega um time mais ligado do outro lado, o Corinthians poderia estar fora da final do Paulista, né? E aí faltou Neymar e tal, foi uma série de coisas. Mas assim, não foi um bom jogo do Corinthians. Perde o Clássico para o São Paulo, aí a gente chega nos jogos mais pesados. Empatou com o Palmeiras, teve o pênalti contra no final do jogo, que o Estevão desperdiçou. A partida ok contra o Santos na primeira fase também. O Corinthians, nos jogos mais importantes, aí quando a gente fala que a UCV é uma equipe que não joga nem Série B do Campeonato Brasileiro, e talvez não jogasse nem a Série C, não joga. Mas era um jogo importante, porque era um jogo de Libertadores classificatório. Então a gente vai colocar como um jogo num outro patamar. Tá? Um adversário muito fraco, mas um jogo num outro patamar. E o Corinthians não deu respostas. Sim. Se a gente olhar o time do Corinthians... Gente, para falar, o time do Corinthians é um time esforçado. Gente, esforçado é um time cheio de limitações técnicas, jogadores nota 5, nota 5,5, 6 no lampejo, e você tem um esforço ali, você se supera. O Corinthians tem jogadores que têm uma graduação muito maior do que essas aqui. Falar de Yuri Alberto, falar de Memphis, falar de Garro, falar do Carrilho, o próprio Martínez, seu goleiro, tem questões na defesa e tal. O Thales, né? O próprio Romero é um jogador importante, enfim. Onde é que está o problema? Porque individualmente eu olho e falo, poxa, tinha time para ir longe na Libertadores. Individualmente, a gente pode olhar para os diferentes estágios de cada jogador, né? O Garro, especialmente. Mano, hoje, acho que ele tenha feito dos seus melhores jogos da temporada. Não teve consistência o tempo inteiro, mas ele foi um cara que ele chamou o jogo que o Memphis não chamou. O Garro chamou o jogo que o Memphis não chamou. Individualmente, existem um ou outro ponto de diferença de estágio. Mas acho que assim, a diferença principal que eu vejo do ano passado para esse ano, no ano passado, o Ramon chegou com o Emiliano, os reforços chegaram, e o principal mérito deles foi conseguir encaixar taticamente a equipe no modelo que favorecesse os principais jogadores da equipe. O modelo favoreceu o Garro, favoreceu o Memphis, favoreceu o Yuri. A partir daí, o Corinthians foi numa consistência. O Corinthians foi crescendo jogo a jogo, os jogadores foram no embalo, aquilo foi suficiente para dar ao Corinthians a campanha espetacular, se não foi melhor que o Botafogo, desde que o Ramon Dias assumiu. Veio esse ano, e o que se esperava era que o Corinthians desse do ponto de vista tático, a gente falou isso aqui semana passada, um passo a mais, evoluísse mais, até porque os adversários já sabem como joga o Corinthians. E o Corinthians não consegue, o Corinthians tenta jogar basicamente da mesma forma, e não vem conseguindo. Então, taticamente, o time não deu passos adiante, individualmente, os jogadores não estão no mesmo estágio, e aos poucos as coisas vão se repetindo, a coisa vai ficando mais manjado, mais previsível. Quando você olha o trabalho como um todo, o trabalho é muito bom. Como um todo, né? Em termos de regularidade, desde que o Ramon Dias assumiu, o Corinthians tem basicamente o melhor aproveitamento dos campeonatos que disputa em termos de regularidade. Foi o segundo melhor do Campeonato Brasileiro que disputou com o Ramon, é o melhor do Campeonato Paulista. O GE soltou ontem uma matéria interessante, o aproveitamento do Ramon Dias, dos últimos, acho que dos técnicos do século, só perde para Tite e Carille.
É um aproveitamento de fato muito bom. E com 50 jogos, poucos técnicos bateram 50 jogos no Corinthians, porque os técnicos não duram. Então, assim, em termos de aproveitamento, em termos de consistência, em termos de longo prazo, o trabalho é favorável ao Ramon. O Corinthians perde muito pouco. Mas aí a gente volta para os jogos cruciais. E nos jogos cruciais, o Corinthians tem deixado muito a desejar. E aí eu me pego, às vezes, na dúvida. Qual é o melhor recorte para a gente classificar o trabalho do Ramon Dias? O que é o trabalho como um todo ou o comportamento do Corinthians nos principais jogos? O trabalho como um todo vale quando a gente avalia pontos corridos. Então, mas agora isso que eu ia falar, assim, eu acho que agora... A condição que ele assumiu ainda, né? Foi você mesmo que falou isso, né, Zupa, das metas do Ramon, numa outra... Que acho que é muito interessante, não tem o que discutir em relação às metas, o que ele tinha que fazer... Que ele cumpriu. Agora temos um problema. Você tem a discussão da Libertadores, até porque os adversários não eram dos mais duros. Agora, embora possa levar o time a ser campeão de novo depois de 6 temporadas. Sim, da Sul-Americana ou do Paulista agora. Eu sei, mas eu digo, o próprio Sul-Americana tem essa questão também. Sim. Agora, o que eu acho essa discussão sobre os jogos grandes, os jogos pequenos, onde responde, onde não responde, acabou hoje. Acabou hoje não, na verdade acabou na fase de grupos do Campeonato Paulista, porque agora todo jogo tem um peso enorme para o Corinthians, todo jogo. Não tem mais jogo pequeno, você tem 2 finais de campeonato estadual contra o Palmeiras e você começa um campeonato brasileiro por pontos corridos. O que eu quero dizer com isso? Uma sequência de 10 jogos daqui para frente certamente vai determinar, acho que não só a capacidade, como a gente vai poder classificar e adjetivar de fato o trabalho do Ramon, porque tem esse dilema, né, que o Zupa acabou de trazer. Mas em 10 jogos agora daqui para frente, se é que ele vai chegar a 10 jogos, porque a gente sabe como as coisas funcionam, mas você vai poder adjetivar com muito mais facilidade, porque não vai ter aquela coisa de dizer, mas nos jogos bons foi isso, nos jogos pouco importantes foi aquilo, mas será que ele estava testando, será que ele estava experimentando? Não, agora todo jogo vale e para todo jogo ele vai carecer de resultado. Liberar o Pascoal, gente. Vamos lá, a diferença do melhor momento dele, que foi o brasileiro, aquela reta do brasileiro, para agora, é que o início de ano é um negócio muito triste. Então isso vale para qualquer treinador. Sei que alguns estão fora disso, a gente sempre olha para a exceção e não para a regra. Então é fácil olhar para o Flamengo e tentar replicar um Flamengo em todos os outros. Por que não joga como o Flamengo? Não dá. Porque aquele momento ele só tinha... Ele decola, assim, a Sul-Americana ficou para trás, não havia mais nada para competir com o brasileiro. Era um único objetivo, uma única competição, com intervalos não tão horrorosos como agora. Agora não tem. Quando tiver intervalo, isso é um drama, né? Aí para data FIFA, legal, mas pode perder o jogador. E vem o Mundial, aí você não faz nada. Você vai fazer a pré-temporada no meio do ano. Só que agora, você te cobra, se você entra ou não na Libertadores, se você vai ganhar ou não o estadual, porque ele chegou na final, e tem um início de brasileiro. Então, essa combinação de várias competições... sul-americanas. Exatamente. Onde eu acho que ele vai combinação, assim, é muito difícil garantir que vai levar o Corinthians para aquela mesma ideia de sucesso do ano passado. E tem uma diferença do ano passado para cá, que ano passado ainda era começo de trabalho dele. E o Ramon é um cara, e a gente viu isso no Vasco e vê isso no Corinthians, de impacto, que trabalha muito no impacto, na injeção, na motivação. Eu ouvi já de jogador que ele é um cara que fala muito, tem que ganhar os duelos. O que ele mais fala é tem que ganhar os duelos. Mas o Vasco desidratou, Com o passar do tempo, é natural que isso tenha menos impacto nos jogadores e que se espere mais que a diferença venha no aspecto tático. E ele, taticamente, ele e o Emiliano, taticamente, não é que eles... não mexem. Eles são interventores taticamente. Hoje mesmo você viu isso, eles trocam o sistema, não se furtam a trocar sistema toda hora. Mas o repertório tático dado ao time, ele é menor do que a injeção de caráter que eles... Uma coisa, o Pascoal tá aí. Uma coisa é fazer as escolhas e trocar. É isso. A outra é melhorar. Exato. Perfeito. Pascoalzito, você chegando aqui só melhora o programa. Obrigado, viu? E pode dar seu último pitaco aí dessa eliminação do Corinthians. Eu é que agradeço, William. Eu é que agradeço de estar com vocês aí, com essa mesa especialíssima. Eu só tenho amigos aí, eu quero agradecer a todos eles. Muito obrigado aqui pela nossa participação na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. Eu confesso que eu ainda espero ver o Corinthians jogando como no ano passado.
Eu tenho uma visão um pouco diferente do Corinthians, do formato de jogo. Acho que o Corinthians pode jogar mais do que está jogando, com os jogadores que tem, pode melhorar o seu repertório ofensivo com os jogadores que tem, mas isso, na minha opinião, passa diretamente pelo treinador, não só pelos jogadores. Os jogadores têm que cumprir metas. Eu não acredito em jogador que entre em campo sem ter obrigação de cumprir uma meta, a obrigação de cumprir uma marcação, a obrigação de trabalhar num setor de campo. Jogador que entra à vontade para jogar, para mim não serve, porque o jogador tem que entrar com obrigação para poder ajudar os companheiros dentro de campo. E o Corinthians precisa se reorganizar rapidamente. Não só esse impulso que obteve com essa vitória em casa e a desclassificação, pensando na final do próximo final de semana. Mas é evidente que o Corinthians precisa melhorar tática, tecnicamente e até no aspecto psicológico. Hoje também faltou psicológico, cabeça fria para definir o jogo. Boa, Pascoalzito, abração para você. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó, intervalinho no linha de passe, mas não sai daí. Quando o Corinthians demorou muito para fazer o primeiro gol, saiu no primeiro tempo. Só que aí demorou demais para sair o segundo. Aí o Corinthians ficou afobado, ansioso para tentar fazer o segundo logo e buscar o terceiro. E foi aí que o Corinthians se perdeu. A ansiedade, muito cruzamento na área, não colocou a bola no chão. Ramon Dias hoje não teve culpa nenhuma. Hoje o Corinthians não foi aquele espetáculo, não foi, mas jogou bem. Eu acho que jogou bem hoje. Ramon Dias hoje, quando ele faz a primeira substituição, logo ali no primeiro tempo, que coloca o Romero, ali ele já falei, aí sim, tirou um volante, colocou o Romero. Eu teria colocado o Romero desde o início, mas mesmo assim ele colocou no primeiro tempo, ponto positivo. O Corinthians jogou bem, jogou bem, não veio, a classificação não veio, mas tudo bem, é assim mesmo, futebol é isso. Comenta o que você achou aí e representa com like. Agora é domingo, né, mano? Domingo é Paulistão, tem que ganhar, porque já são 5 anos sem título. Tá indo pro 6º ano sem título já. Tem que ganhar este de qualquer forma. Vai, Corinthians.